Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus até o capítulo 13, quando eu falei sobre o amor. Hoje estarei aí expondo o capítulo 14, que vai falar sobre os dons de línguas e de profecia. São 40 versículos esse capítulo 14, não sei se era possível expor em apenas um vídeo, mas vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os demais vídeos desta carta de Paulo. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir os demais vídeos. Vamos lá. Está aí. Os dons de línguas e de profecia. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Se Paulo dedica tanto conteúdo assim a respeito dos dons de língua e de profecia, é porque algo sério estava acontecendo na igreja. Porque em nenhum outro lugar Paulo trata deste assunto assim com tanta dedicação e também sendo extenso no assunto. Se você ler carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele não fala nada. Carta de Paulo aos Filipenses também não fala nada a respeito disso. A carta dele às igrejas da Galácia também não. Carta de Paulo à igreja de Roma também nada. Ele não falou nada também nas suas cartas pastorais, tanto para Timóteo como para Tito. E também nenhum dos outros apóstolos trataram deste assunto, como na carta de Judas, na carta de Pedro, nas cartas de João. Ninguém. Interessante. Somente Paulo aqui, nesta carta específica, é que ele vai tratar assim, de modo bem incisivo a respeito deste assunto. Então parece que é algo que estava acontecendo fora do normal na igreja que estava ali na cidade de Corinto. Vamos lá. Pode ver que ele, no capítulo anterior, ele falou sobre o amor, e ainda ele, seguir o amor. Ou seja, seguir aí é dioko. Dioko aí é a ideia de perseguir, correr atrás. Corram atrás do amor, que é o agape. E procurai, sim, com zelo. Procurar aí é zelo. Procurai com zelo os dons espirituais. Apesar de que no grego não tem dons espirituais. Tem a palavra pneumática, essa palavrinha aqui, porque ele começa aqui, Dioket ten agapen zelote de ta pneumática malon de ina profeteute. Pronto, não tem harisma aí no texto grego. Começa com esse verbo aí, o verbo dioquete, ou dioco, né? Ele está conjugado aí no presente ativo imperativo. Então ele seguiu o amor, ele está dando porque no imperativo ele pode ser uma ordem, ele pode ser uma sugestão, ele pode ser um conselho, pode ser tudo isso. E até aqui que é procurar com zelo. E aí o pneumática. Pneumática aqui está falando sobre coisas espirituais. Então procurar com zelo as coisas espirituais.
E em maior grau, que é o malon, o profeteuter, que é o profetizar, essa palavrinha aqui, profetizar. Então, profetizar é a ideia de ser um profeta, de proclamar por inspirações divinas, predizer, proclamar, declarar algo, também falar sobre eventos futuros que pertencem ao reino de Deus. Então é ensinar, também refutar, admoestar, confortar os outros. É profeta. É bem amplo isso aqui, a profecia. E ele continua: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Por isso que eles colocaram os dons, né? Por isso que colocou aqui dons espirituais, porque não é um só. Por isso que ele usou pneumática. Pois quem fala em outra língua aí é glossa. Glossa é um idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas diferentes dos usados por outras nações. Então, é uma língua. A pessoa é capacitada por Deus para falar em um idioma, uma língua que ele não conhece. Pode ser um japonês, pode ser um mandarim, ou assim por diante. E ele fala assim: pois quem fala em outra língua, uma língua que não é a dele, não fala a homens. E homens aqui, a palavra grega é antropos, homens ali que estão dentro da sua comunidade, senão a Deus, porque Deus sabe. Deus conhece todos os idiomas, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, ele está falando que é mistério, aí é o substantivo neutro, é algo que ninguém entende. Então, a pessoa que fala em outro idioma, por exemplo, se você estiver no Brasil e fala em mandarim, ninguém vai entender, a não ser se tem alguém ali que saiba interpretar ou que conhece um mandarim. Se você fala inglês dentro de uma congregação, ninguém vai entender, exceto se tiver uma pessoa que saiba o inglês ali, que saiba interpretar. E ele continua: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. É aquilo que eu falei no início. O profeteu aí agora é o verbo. Lá em cima é o profetizar, e também é o verbo profeteu, 2 vezes usando o verbo profeteu. O profeteu, como eu disse, ele é irromper sob impulso repentino, discurso, conselhos, ensino, refutar, reprovar, admoestar, confortar os outros. Tudo isso significa essa palavra profeteu, que é o profetizar. Por isso que fala: mas o que profetiza fala aos homens, edificando. Aí a palavra oikodome, esse substantivo feminino, oikodome é na ideia de construir, é uma construção, é o que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. Dentro do lado espiritual é isso. Ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. Depois fala exortando. Exortar aí, o substantivo é paracleses. Paracleses dá a ideia de consolar também, mas no sentido de encorajar. É um encorajamento. É um conforto, é um encorajamento que traz descanso para a pessoa. E depois tem o consolo, paramútia. Paramútia é um despertamento, é uma persuasão, é um estímulo. É o que significa essas palavras aí. Então, aquele que tem o dom de profetizar, ele edifica a igreja, edifica as pessoas, no sentido de trazer sabedoria, conhecimento da palavra. O exortar aí é encorajar, e o consolar aí é o despertar, estimular,
acalmar, consolar também, e vai. O que fala em outra língua, novamente ele vai repetir sobre a glossa, que é o dialeto, o idioma, a si mesmo se edifica. Interessante que ele usou o termo ikodomel, edificar. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Novamente bater na mesma tecla. O ikodomos, a igreja aí, eclésia, ou eclesia, né? Tem um acento agudo aqui. Acento agudo aí no iota. A eclesia. Então, o que fala em um idioma que ninguém sabe, ele edifica a si mesmo, porque ele está recebendo algo que é do Espírito Santo e ele está edificando a si mesmo, construindo a si mesmo. Mas o que profetiza, ele edifica a comunidade, a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, porque é um dom dado pelo Espírito Santo. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Olha aí, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Interessante. Eu quisera, está vendo Paulo, o desejo de Paulo é que todos falassem em línguas, porque é algo dado pelo Espírito Santo. É um dom concedido pelo Espírito Santo. Falar aí é laléu, produzir voz. Em outras línguas, que é glossa. E muito mais que vocês profetizam, novamente usando o verbo profeteu. Pois quem profetiza, aí, novamente o verbo profeteu, ele diz que ele é superior, ele é maior. Ou seja, o dom de profetizar é bem superior ao do que fala em línguas. Novamente em glossa. Ele falou assim, salvo, exceto, né, se as interpretar. Interpretar é diermeneu. O verbo diermeneu é traduzir para a língua nativa de alguém. Então, ou seja, a pessoa está falando uma língua que ele não conhece. Ele está falando um árabe, por exemplo. E aí, ele mesmo também recebe a capacidade do Espírito Santo de traduzir árabe. Aí sim, ele recebe essa capacidade de falar uma língua e também ele consegue traduzir o que está sendo falado. E aí a igreja vai receber a edificação. Novamente aí o ikodomé. E Paulo continua. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? E se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ele está fazendo a pergunta. Agora, irmãos em Adelfos, congregação, se eu for ter falando ali, laléu, novamente o verbo é em outras línguas, que é glossa, ou seja, se eu for até vocês falando em outro idioma, por exemplo, ali na região de Corinto, eles falavam o grego, porque estava em território grego. Imagine Paulo chegando lá e falando em aramaico. Somente alguns judeus que tivessem ali iam entender. Em que vos aproveitarei? Ou seja, aproveitarei aí é ofeléu. O verbo ofeléu é ser útil. Em que eu vou ser útil para vocês? Qual a vantagem disso? Se não vos falar por meio de revelação, apocalipse, ou seja, tornar algo descoberto, ou de ciências, que é gnosis, conhecimento, ou de profecia, que é profeteia, aí é substantivo, um discurso que emana da inspiração divina e declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação de uma estação, tal, aquilo que eu disse, que aqui agora é o substantivo. Eu estava falando do verbo, mas é a mesma coisa aí. Ou de doutrina. Doutrina aí é didaquê, aquilo que é ensinado. Olha só, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons,
Se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Ele comparou os dons de língua dentro da congregação. Se alguém falar e ninguém interpretar, falar aquilo por falar, ele comparou isso como duas coisas, como um instrumento musical, vários instrumentos musicais que derem um som distinto, diferente. Olha, é assim que instrumentos inanimados aí, apisuruhos, ou seja, sem alma, sem vida, ou seja, algo sem vida, como a flauta, a cítara é um tipo de harpa, quando emitem o quê? Fonê, sons, se não o derem bem distintos. O que é distinto? Diástole. Diástole é os diferentes sons produzidos pelos instrumentos musicais. Como se reconhecerá? Como reconhecerá o seguinte: como alguém vai saber o que se toca na flauta ou na cítara? Ou seja, se ele não estiver bem afinadinho, bem ajustadinho, cada instrumento afinado, no compasso correto, como alguém vai entender o que está sendo tocado? Ninguém. Depois ele diz, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele diz também que é como uma trombeta que é usada para convocar as pessoas para a guerra. Trombeta é salpix, a trombeta. Um som fonê incerto e obscuro, indistinto, que não sabe, que não dá para distinguir. Ele diz: quem preparará? Ou seja, quem vai estar pronto para a batalha, para a guerra? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, assim como esses instrumentos que eu citei acima, um para tocar uma música, o outro para convocar para a guerra. Se ele não der um som compreensível, quem vai fazer? Quem vai entender e quem vai estar preparado para a guerra? Não vai atingir objetivo nenhum. Assim vós, se com a língua aí, novamente é glossa, com o dialeto que você está falando, não discerdes palavra, é logos, compreensível é o semos, bem claro, definido. Como se entenderá, gnosco aí, como alguém vai saber o que você está falando? Porque estareis como se falasseis, laléu, ao ar, ou seja, julgando conversa fora. E ele continua: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ele fala: há sem dúvida muitos tipos aí, genos aí, há sem dúvida muito tipo que o tipos aí, essa palavrinha aqui, só que no grego é esta palavra aqui, gene da ideia de tribo, nação, nacionalidade, famílias. Ele vai dizer assim: há muito tipo de nações que produzem vozes no mundo. Fonê, voz é fonê. No mundo, o mundo aqui é cosmo, é o mundo como toda organização. Ou seja, no mundo há muitas nações que falam várias vozes, mas nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, é sem sentido. Há fonos, que não atinge o objetivo, que é como se fosse sem voz.
Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ignorar aí é perceber, é entender. Ou seja, se eu, pois, não entender o significado, ou seja, aquilo que está sendo falado da voz, que fonê, eu serei o quê? Estrangeiro. E o termo grego para estrangeiro é bárbaros. Bárbaro era as pessoas, alguém do qual a fala é rude, inculta e agressiva. Esse termo era usado pelos gregos para se referir a qualquer estrangeiro que desconhecia a língua grega, quer mental ou moralmente. Então, ou seja, os gregos usavam o termo bárbaro. Paulo usa bárbaro aqui. Foi traduzido para estrangeiro, mas poderia usar bárbaro também, porque para os gregos, bárbaro era qualquer pessoa que desconhecia a língua grega. E eu falei assim: serei como um bárbaro para aquele que fala, laléu. E ele também um bárbaro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que eu a possa interpretar. Então é o seguinte, não fica só isso não. Assim também vós, visto que desejais, aí ter o zelo, a palavra desejar é zelotes. Zelote é alguém que arde com zelo, que procura com zelo, com afinco esse dom espiritual que é pneuma. A palavra é que deseja o espiritual. Procurar o que? Progredir. Progredir aí é ceder, avançar além, tornar abundante, tornar excelente, para a edificação, o icodome de novo, da eclesia. Pelo que fala em outra língua, novamente glossa, fala elaléu, deve orar pro seu romai, orar para que possa o quê? Diermeneu, é traduzir o que está sendo falado. E vamos lá, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele falou assim, até mesmo aquele que fala em línguas e não sabe interpretar, ele fala o seguinte, que meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Porque se eu orar pro seu romai, o verbo, em outra língua, que é glossa, que é um idioma, o meu espírito, que é pneuma, é o espírito humano, de fato ele ora, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente aqui é nous, que é a minha faculdade mental de entendimento, fica infrutífera. Infrutífera é a carpos, que vem de carpós. Carpós é fruto. E infrutífero é a carpos. Tem o alfa aí, como no início da palavra carpós, indicando negação, uma partícula negativa. Ou seja, fica sem fruto, sem produzir o que deve produzir. E aí ele faz a pergunta: que farei, pois? O que eu faço então? E ele diz: orarei pro seu romai com espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, eu tenho que fazer os dois. Posso realmente orar ou até cantar em uma língua que eu não compreenda, mas eu tenho que cantar com a mente. Cantar é psaulo, fazer vibrar pelo toque, cantar o hino, celebrar louvores a Deus com a mente. A mente aí é nous, o entendimento. Nous é a faculdade mental, é o entendimento. Ou seja, eu posso orar no espírito, com certeza está falando sobre a línguas, porque está na mesma linha de raciocínio.
mas ele também tem que saber o quê? Interpretar. Olha só, se não é isso, olha. E se tu bendisseres é eulogel. Olha, eulogel. E se tu louvar, celebrar louvores, invocar bênçãos, consagrar algo, é o verbo aí, tu bendisseres. Bendisseres é invocar bênção, louvar, cantar a Deus apenas em espírito, pneuma. Ou seja, a pegada de Paulo aqui é que a pessoa está louvando a Deus em outro idioma. Como dirá o indouto anaplero? O indouto é aquela pessoa que não conhece, indouto que não tem conhecimento. Como dirá o indouto o amém? Amém aí é a ideia de... é uma expressão verdadeira, certamente. Concordando. Depois da tua ação de graças, aí é eucaristia, é gratidão. Visto que não entende o que dizes, ou seja, a pessoa não entendeu o que a pessoa está falando, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado se a pessoa estiver falando em outra língua. Se ele cantar, se ele falar em um idioma que ninguém entende, como ele vai dizer o amém? Como eu já disse, verdadeiramente. Inclusive a palavra grega tem um significado muito vasto, da ideia de certamente, verdadeiramente, assim é, assim seja, que assim seja feito. O significado disso. Então como é que a pessoa vai concordar com o que você está falando se não está entendendo o que você está falando? Ou seja, porque tu de fato estás dando graças bem, você está fazendo bem, porque você está ali sendo usado pelo Espírito. Mas o outro não é edificado. Aí é a mesma palavra ikodomel. Eu acho que eu vou parar aqui no versículo 20 e depois eu continuo. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui. Estou com 27 minutos já, então já posso parar. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Muito provável, Paulo está dizendo aqui que ele falava em outros idiomas, porque Paulo dominava o aramaico, dominava o grego e também dominava o latim nesse período. Então, por isso que eu dou graças a Deus, porque falo outros idiomas mais do que todos vocês que estavam na comunidade de grego. E ali, provavelmente, eles falavam só o grego. Mas ele diz o seguinte: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Professor, eu prefiro aí eu ter em mente, eu pretendo falar, Laléu, na igreja, 5 palavras aí, logos, com o meu entendimento, aí conosco, a minha faculdade de entendimento, eu consigo entender, com a minha faculdade mental, que eu consiga compreender, para instruir, caterrel, no sentido de anunciar, de informar através de palavras a outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua compreensível. E para encerrar, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças, mas ao juízo, sede homens amadurecidos. Sabe o que Paulo está dizendo? É que os irmãos de Corinto, eles eram meninos, quando ficavam um bando de gente falando em outras línguas e ninguém compreendia dentro da igreja, virava aquela bagunça ali. Era para ter uma ordem na igreja. Ele não estava proibindo de falar em línguas, mas ele queria que as pessoas tivessem condições de organizar as coisas. E ele, irmãos, não sejais meninos, paidom, criancinha, um infante, um recém-nascido, uma pessoa que não tem maturidade. Não sejais meninos no juízo.
Aqui, o juízo aqui não é crina, mas é fren. Não sejais meninos na mente, na faculdade de perceber e julgar as coisas. Fren é isso. Tem outras palavras usadas para juízo no grego, mas ele usou aqui fren, que é a mente, a faculdade de perceber e julgar. Por isso que colocou juízo também, a tradução. Ele falou assim, na malícia, que é caquia, na maldade, na iniquidade, no mal, sim, vocês têm que ser criança, nepiaso, ser um bebê, um infante. Mas quanto aí ao juízo, frem, a faculdade de perceber e julgar, sede homens amadurecidos, ou seja, homem maduro, teleios. Pois bem, irmãos, deixa eu voltar aqui. Então está aí, parei no versículo 20. No próximo vídeo estarei dando continuidade a respeito desse assunto, que são 40 versículos somente neste capítulo 14. Então, no próximo estarei encerrando a respeito deste assunto tão interessante. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.